Olá, turma, tudo bem? Nossa videoaula de agora é sobre as leis de Newton. No caso, em específico, a terceira lei de Newton, onde vamos acompanhando os slides e eu vou explicando aqui para vocês. Então vamos lá. Terceira lei de Newton. Vejam só, a terceira lei de Newton, ela acontece é muito recorrente no nosso cotidiano. Vamos observar a figura. Observando a figura 14 aqui no caso, mostra um skatista com a mão apoiada no muro. Quando ela empurra o muro, ele também vai exercer uma força na garota, empurrando ela no sentido oposto. O impulso recebido pela garota é explicado pela terceira lei de Newton. Qual que é a essência da terceira lei de Newton? O que nos diz a terceira lei de Newton? A toda ação, se eu fiz uma ação, vai ter uma reação de mesma intensidade. O que é mesma intensidade? Mesmo valor. Mesma direção, seja vertical, horizontal ou inclinada, só que de sentido oposto. Vejam só, a garota empurrou o muro para a direita e o muro reagiu em cima da garota, skatista, para a esquerda. Observem o par ação e reação. Ela fez ação para a direita e o muro reagiu para a esquerda. Essa é a essência da terceira lei de Newton. Então, aqui, é, o que eu quero dizer para vocês com esse texto todo aqui é que toda o para ação e reação, ele nos dá a entender que você faz uma ação e depois a reação ocorre. Isso está errado. A ação e reação, elas acontecem simultaneamente. E outra coisa muito importante da terceira lei de Newton, que para que ela ocorra, ela é resultado da interação entre dois corpos, com um exercendo influência sobre o outro, certo? Então, isso é muito importante vocês estarem observando também. O par, ação e reação, é o par. Então, tem que ter sempre dois corpos. Um outro exemplo aqui, ó, da figura 15, ilustra outra situação em que a ação e a reação produzem efeitos diferentes. Olha só, embora a intensidade da força da mão na latinha tenha sido igual à intensidade da reação da latinha na mão, a latinha ficou amassada e a mão não, porque a latinha é mais frágil. Isso é importante que vocês tenham em mente também. Por quê? Os dois corpos são diferentes, eles possuem composições diferentes. Então, quando a pessoa deu um soco na latinha, a latinha é muito frágil, então ela deformou. A mão, bem mais resistente do que a latinha de alumínio, e não aconteceu nada, certo? Se fosse o contrário, ao invés da latinha, fosse um muro de concreto e a pessoa desse um soco, não façam isso, obviamente. O que aconteceu? O muro de concreto ele é muito mais resistente do que a mão. Então, a mão provavelmente ia ser danificada, ia machucar a mão da pessoa que fez isso, certo? Então, está aí a essência da terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Mesma intensidade, mesma direção, só que se uma faz uma força para baixo, a reação é para cima, ou seja, sentidos opostos. Quando falamos de terceira lei de Newton, duas situações são recorrentes, a reação normal e a força de atrito. Inicialmente, falando da reação normal, vocês vão escutar muito isso na física, né? À medida que formos evoluindo os estudos da física, a reação normal é muito recorrente. Aqui na figura 16, o que é a reação normal? Reação normal é a força que o objeto faz, é a reação contrária, sempre perpendicular à superfície. Veja só, a reação normal é uma força que aparece em muitos problemas da física. Para explicar essa força, veja a figura 16, que mostra um livro de peso 1 kgf sobre uma mesa, perfeitamente plana. Como o livro está parado, a resultante das forças é nula, certo?
Então, deve haver uma segunda força atuando no livro, de sentido voltado para cima e de valor igual ao peso do livro. Essa é a reação normal. Normal porque ela é perpendicular. Vocês observarem na matemática também, uma reta é normal à outra, ou seja, ela é perpendicular, faz um ângulo de 90 graus, certo? Tanto a força de compressão quanto a reação normal são perpendiculares à mesma. Por isso, a reação normal recebe essa denominação. Reação normal é sinônimo de perpendicular. Então, quando é totalmente plano assim, o peso 1 kgf para baixo e a reação normal, que é a reação do objeto ao peso, 1 kgf para cima. Fossem 10 newtons para baixo, 10 newtons para cima, e assim por diante. Quando a superfície é plana, o peso tem o mesmo valor da reação normal. Só que existe uma situação onde o peso não é igual à reação normal. É quando o objeto está inclinado. Por quê? A reação normal, pessoal, observem aqui, ela é perpendicular à superfície. Então, se vocês observarem aqui, o peso, ele aponta lá para o centro da Terra, está vendo aqui o peso. Então, ele tem uma componente x na horizontal e y na vertical. Se vocês observarem essa componente y aqui, ela fica perpendicular à superfície, ela faz um ângulo de 90 graus com a superfície. Então, essa é a reação normal. Então, ela já vai ter um valor diferente do peso. Quando aprofundarmos os estudos na física, na área da mecânica, com as leis de Newton, nós teremos essa angulação aqui e poderemos calcular exatamente esse valor da reação normal, que é o PY. Mas, a princípio, observem que, guardem isso, reação normal é perpendicular à superfície. Quando a superfície é plana, ela é igual ao próprio peso. Quando a superfície é inclinada, ela vai ter um valor um pouco diferente do peso, dado em função da angulação dessa superfície, certo? Porque a definição nos diz que a reação normal ela é perpendicular à superfície e o peso sempre aponta para o centro da Terra, tá bom? Ainda sobre leis de Newton, terceira lei de Newton, a força de atrito é muito importante estarmos observando. O que é a força de atrito? Muitas superfícies podem parecer lisas, mas um exame microscópico revela que elas são, na verdade, cheias de pequenas saliências. Isso é o atrito. O que é o atrito? É a força que vai segurar o movimento do objeto. Vejam só, depois de ser iniciado o movimento, a força de atrito diminui de valor, ficando mais fácil empurrar o livro. O que acontece? Vejam só, o livro está em cima da mesa. Eu exerço uma força para a esquerda. O meu atrito é aquela força que dificulta eu movimentar o livro. Então, o meu atrito ele é para a direita. Ele é em função da rugosidade da superfície. Existem dois tipos de atrito. Eu vou comentar aqui com vocês, que serão estudados posteriormente. Força de atrito estático e força de atrito dinâmico. O que é o estático? Nós vimos lá na primeira lei de Newton, a lei da inércia. O que é? É para romper a inércia, tirar o objeto que ele está estático, ele está parado. Então, eu empurro ele, eu preciso romper esse atrito estático, eu preciso colocar ele em movimento. Depois que eu coloco ele em movimento já vira atrito dinâmico. Aí fica mais fácil empurrar. Percebam que depois que a gente consegue colocar um objeto em movimento, com ele se arrastando por uma superfície, fica mais fácil. O difícil é tirar ele, né, de quando ele estiver parado. Então, isso é a força de atrito, sempre contrária à aplicação da força que está sendo exercida. E um exemplo prático da força de atrito é o caminhar. Quando caminhamos, fazemos uma força para trás, né? Com o nosso pé, vejam só, eu empurro para trás e o atrito nos joga para frente. Se não houvesse o atrito, percebam que nós ficaríamos patinando, né? O que acontece se a gente colocar numa superfície de gelo? Ali o atrito é mínimo, ou seja,
a força de atrito que me jogaria para frente ela vai ser muito baixa, e isso faz com que eu tenha dificuldade em me movimentar. Então, está aqui uma aplicação da terceira lei de Newton. E para finalizar a parte teórica, um outro exemplo da força de atrito, o movimento acontece na roda de tração de um carro, na figura 20, vejam só. A figura mostra as forças de atrito que atuam nas rodas de um Jeep com tração na frente. Nesse carro, o piso empurra as rodas dianteiras para frente. Então, o que acontece? A roda faz uma força para trás e o atrito empurra para frente. Quanto menor o atrito, mais difícil andar. Percebam isso, atritar. Tá bom? Agora eu vou fazer 4 exercícios aqui para a gente finalizar o assunto terceira lei de Newton. Tá bom? Então vamos lá, aos exercícios. Então, nossos exercícios agora sobre a terceira lei de Newton. Então, número 9 aqui. Se as forças de ação e reação possuem mesmo modo e sentidos opostos, por que elas jamais se anulam? Então, pessoal, o que diz terceira lei de Newton? Terceira lei de Newton tem que haver um par. Um par, ação, reação. Certo? Então, esse par ação e reação são dois corpos diferentes. Isso, por que elas não vão se anular? Para que elas possam se anular, precisa ser um único corpo de massa m. Por exemplo, uma força F para cá, uma força de mesma intensidade F para cá. As forças se anulam. Então, vamos lá. Se as forças de ação e reação possuem mesmo modo, direção e sentido, por que elas jamais se anulam? Resposta: porque elas atuam em corpos diferentes. Tá ok? Essa é a resposta da número 9. A 10. Durante uma brincadeira de cabo de guerra, uma pessoa que estava observando afirmou que iria ganhar a equipe que aplicasse uma força mais intensa na corda. Verifique se a afirmação condiz com as leis de Newton. Então, as forças aplicadas no cabo de guerra, deixa eu representar ele aqui, ó. Cabo de guerra, duas pessoas, certo? Puxando aqui. Elas vão aplicar uma força e essa daqui uma força também. Então, a intensidade da força no cabo de guerra aqui, ela é a mesma. O que vai mudar? Quem vai vencer é aquele que conseguir uma maior aderência, maior atrito, maior atrito, certo? Então, isso que vai acontecer. Quem tiver um maior atrito com o chão, porque as forças vão ser de mesma intensidade, mesmo puxando mais, outro posso puxar mais e não ter atrito nenhum. Quem tiver um maior atrito, maior aderência com o chão é quem vai vencer. Certo? Número 11. Se você tivesse que suspender um pacote muito pesado, em qual situação aplicaria uma força de menor intensidade? Elevando o pacote verticalmente ou empurrando ao longo de uma superfície, uma rampa bem lisa. Então, se eu for suspender ele verticalmente, vou ter que carregar o peso dele inteiro. Se eu colocar o pacote em uma rampa, eu vou aplicar uma força, o peso dele está aqui para baixo, a força que eu vou ter que aplicar corresponde à componente Px, ou seja, essa força aqui, ela é menor, vou chamar essa aqui de F'. A força aplicada numa rampa inclinada aqui, ela é necessariamente menor. Tá bom? Essa é a ideia da número 11. E a 12,
Todos os manuais de trânsito informam que o motorista deve andar mais devagar em uma pista molhada do que em uma pista seca. Explique essa informação à luz do que já foi estudado. Então, a pista molhada, pessoal, o que acontece? Pista molhada com relação ao atrito. Pista molhada implica num atrito menor, certo? Então, por isso que devemos ser mais prudentes ao dirigir numa pista molhada. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Obrigado e até a próxima.